Obrigada, Érica, pela confiança. Tati Sklarov, que está aqui da Escola de Mulher, para também nos apoiar na parte toda de logística tecnológica. Muito obrigada. Obrigada a Deus por estar aqui. E obrigada a todos vocês e essa conexão. Boa noite, Érica. Como estás? Estou super feliz. Super feliz por estar aqui, por poder ter essa oportunidade de falar para vocês sobre Jinshin Jitsu, que é a minha grande paixão, é o caminho que eu venho trilhando nos últimos 14 anos, e um espaço como esse, que foi providenciado pela Tati e pela Gigi, é um privilégio. Então é assim que eu estou me sentindo, muito agradecida e privilegiada por ter essa oportunidade de conversar com vocês. Muito bom. Érica, você gostaria de contar um pouco para as pessoas que estão na nossa audiência, um pouco da história do Jinshin Jitsu, né? Para a gente saber de onde vem essa maravilha que nós somos encantadas. Eu pratico já há 10 anos, né? Comecei fazendo o meu primeiro curso de autoaplicação com a Érica, ela cuidava da minha filha, né? Ela foi fonoaudióloga da minha filha, depois a história dela tá aí num videozinho que a gente fez no YouTube, mas aí eu me tornei cliente dela, né? Fui atendida por ela, entrei no grupo de estudos, comecei esse estudo, e sou encantada, mas agora a Érica vai contar pra gente, então, um pouco da história do Jinshin Jitsu. O Jinshin Jitsu é uma arte de cura com origens ancestrais. A gente tem relatos de mais de 3.000 anos de figuras astecas, figuras pintadas nas tumbas egípcias, de posições muito parecidas com o que a gente faz hoje na nossa prática. E o Jiro Murai, no início do século passado, um japonês que estava muito doente, com 26 anos, ele ficou numa condição de doença terminal. Temos a Márcia Pinotti, que acabou de entrar, Madu, ok. Então estamos realmente ao vivo. Consuelo, Cibele Silva, Beatriz Bevilacqua. Muito bem, muito bom. Então, vamos retomar aqui as nossas devidas apresentações. Eu estou muito feliz de estar aqui ao vivo. Boa noite, Érica, tudo bem? Boa noite. Eu estava falando sobre o privilégio que é poder estar com vocês e poder falar dessa arte de cura que é o Jinshin Jitsu, que nos foi trazida, veio à luz, através de um homem chamado Jiro Murai. É uma arte milenar que foi redescoberta por esse homem, um japonês, que no início do século passado, aos 26 anos de idade, ficou com uma doença terminal. E sem mais nenhum recurso da medicina tradicional, e ele tinha acesso a muitos, porque ele era de uma família de médicos, pai médico, irmão médico, ele pediu que essa família o levasse até as montanhas, onde ele poderia jejuar, meditar e fazer a prática, uma prática de mãos, uma prática de mudras, figuras que ele conhecia por observar as estátuas nos templos da região onde ele vivia. Quando ele chegou a esse lugar, a esse retiro na montanha, ele pensou, por que não, no lugar de se preparar para morrer, não transformar a existência dele e poder continuar vivo? E com essa intenção, com esse foco de se recuperar, ele continuou fazendo o jejum, os mudras e a meditação. Mas não foi o que ele sentiu acontecer, pelo menos não pelos 6 primeiros dias. Ele foi sentindo o corpo dele esfriar, ele foi ficando cada vez mais debilitado, e no 7º dia ele sentiu como se um rio de fogo corresse pelo corpo dele e ele desmaiou. Quando ele acordou no 8º dia, ele percebeu que ele estava completamente regenerado, recuperado, ele tinha forças, ele era capaz de se colocar de pé, ele era capaz de descer sozinho a montanha e chegar à aldeia onde ele vivia. E nesse momento que ele percebeu que ele estava curado, ele se colocou de joelhos e ele jurou que ele ia despender o resto da vida dele para descobrir o que o havia curado. E foi o que ele fez. Por mais 50 anos, ele estudou incansavelmente, até que ele recuperou todo esse conteúdo que vinha de uma tradição oral e conseguiu sistematizar isso da forma como nós conhecemos hoje. Quem fez essa tradução do pensamento oriental para o pensamento ocidental
foi uma nipo-americana, Mary Burmeister, nascida nos Estados Unidos, mas de família japonesa, que passou parte da vida dela no Japão e acabou por conhecer o mestre Jiro Murai num período em que ela estava vivendo lá. Ela aprendeu a arte com ele e quando ela se casou com um americano e voltou para os Estados Unidos, ela trouxe com ela esse presente, essa dádiva e passou a ensinar. Então, nesse início, a gente foi expandindo. Hoje a gente tem Jinshin Jitsu no mundo todo e é muito bom poder falar sobre isso para você agora, se esse for o seu primeiro contato. A gente tinha me proposto um tema que era falar sobre o aqui e agora, sobre estar presente nesse momento. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso e eu surpreendi a mim mesma, tendo uma ideia diferente do que essa, do que é aqui e agora. Então, o que eu vou falar para vocês hoje é inédito, até para mim. Eu pensei nisso hoje. Eu pensei que essa história do aqui e agora, na verdade, não existe. Porque tudo muda num movimento tão contínuo, tão ininterrupto, do movimento das nossas células, ao que acontece na nossa vida, até o movimento que está acontecendo no cosmos, que a gente consegue congelar um instante, o agora. A gente até pode congelar esse instante, mas no nanosegundo seguinte, esse instante que eu estou dizendo agora já é passado. Então, eu me dei conta que, enquanto eu pisco os meus olhos, no espaço de uma piscada, quantas pessoas nasceram? Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas perderam seu emprego ou tiveram uma promoção? Quantos risos, quantas dores, quantas coisas aconteceram nesse espaço de uma piscadela? Então, o desafio não é nem que nós nos mantenhamos no aqui e no agora, sem estarmos apegados ao passado, vivendo coisas que já aconteceram ou pensando sobre elas, e muito menos projetados para o futuro, gastando a nossa energia em pré-ocupações sobre coisas que a gente nem sabe se vai acontecer ou não. Parece que o desafio é a gente se manter no movimento. É a gente nunca permitir que a estagnação tome conta da gente, em nenhum momento. E é claro que isso não pode gerar uma ansiedade da gente sair por aí correndo, querendo fazer todas as coisas, achando que esse movimento é um movimento de dentro para fora. Não, é um movimento que a gente tem que voltar para dentro da gente mesmo. Como é que a gente se mantém em movimento e nos mantendo assim, nos mantemos permitindo que a grande fonte de energia que gerou todos os seres possa continuar nos alimentando? A resposta é simples, é respirar. Respirar com consciência, respirar permitindo que outros pensamentos não interrompam a sua conexão com a percepção desse ciclo respiratório acontecendo no seu corpo. Uma das coisas que me encanta no Jinshin Jyutsu é que, na maior parte das vezes, quando a gente está sofrendo de alguma coisa, de alguma dor, de alguma preocupação, as pessoas falam assim: ah, não fica assim, não fica preocupada, ou você precisa meditar mais, ou você precisa ser mais tranquila, ou você precisa se conformar com o que aconteceu. Todos nós temos essa experiência de escutar as pessoas nos dizendo o que nós devemos fazer. Mas quantas vezes a gente escuta alguém dizendo como fazer? Não se preocupe, é uma palavra fácil, uma frase fácil. Mas como fazer para não ser tomado pelo sentimento da preocupação? Não fica com raiva, é uma frase fácil. Mas como fazer para que aquela emoção não se expanda dentro de você e te domine e faça com que você perca o poder a respeito do que você está pensando, do que você está fazendo? É isso que é ficar no aqui e agora? Será que é isso? Será que ficar no aqui e no agora é poder ter um instrumento de trabalhar as emoções que eu estou sentindo naquele momento e poder fazer com que o fluxo da vida seja suave e que eu, num susto, ou no medo, ou na raiva, não interrompa a minha respiração e congele esse momento do tempo que no cosmos todo não está congelado, só em mim?
tudo continua acontecendo. O tempo não para, a vida não para, num piscar de olhos as pessoas continuam nascendo, morrendo, rindo, chorando, e eu me aprisionei num estado emocional, porque eu parei de respirar e perdi a consciência sobre isso. Então, essa é a dádiva do Jinshin Jitsu. Quando você me diz, eu estou preocupado, eu não falo para você, não se preocupe. Eu falo para você, então segura o seu polegar. Segura o seu polegar, fecha os olhos, respire calmamente, sem tentar mudar a sua respiração, sendo um observador, não julgador do que acontece e vem dentro de você naquele momento. Você simplesmente segura o dedo, você respira e aos poucos você vai perceber essa tensão da preocupação se desfazendo, se esvaindo naturalmente, sem que você precise fazer nada. Ou se você diz, aconteceu um evento desagradável na minha vida e eu não me conformo. Não adianta eu falar para você, se conforma, é assim mesmo, pensa no lado positivo da coisa. O seu intelecto vai até concordar comigo, mas será que você vai sentir isso? Será que você vai realmente conseguir colocar como uma experiência real aquela frase que você está ouvindo e com a qual você está concordando? Então, o Jinshin-Jitsu não fala para você, aceita que as coisas são assim mesmo. O Jinshin-Jitsu te diz para segurar aqui a sua trava de segurança de energia número 12, respirar com consciência e atenção e aos poucos perceber que você não está mais preso naquela emoção, não está mais preso naquela revolta, não está mais preso na frustração por as coisas não terem acontecido da forma como você quis. Então, esse é o princípio básico do Jinshin Jitsu. Nós temos 26 centros energéticos de cada lado do corpo. Por esses 26 centros energéticos passam 144 mil rios de energia, e esses rios são os que, fluindo em harmonia, em abundância, em constância, sem interrupções por causa dos meus pensamentos ou do meu estilo de vida, vai fazer com que eu viva em saúde. E cada vez que uma atitude mental, uma atitude emocional, ou alguma coisa que eu faço no meu estilo de vida, que me sobrecarrega muito, cada vez que isso acontece e eu bloqueio esse fluxo da vida, a passagem desses 144 mil rios de energia através dos meus 26 centros fica estagnada, fica bloqueada, fica interrompida. E é a partir daí que eu desenvolvo as desarmonias mentais, físicas e emocionais. Então, a dádiva é saber que para cada desafio eu tenho um instrumento. As pessoas me dizem, você precisa meditar. E é difícil meditar, mas eu sei que se eu tocar os centros de segurança número 25, que são aqueles que ficam nos meus isquios, nas minhas nádegas, eu sei que ao longo do tempo, respirando tranquilamente, eu vou ser capaz de meditar sem ter que fazer qualquer outro esforço para isso, a não ser harmonizar aquele lugar que traz aquele atributo para a minha vida. Veja que não tem nada de mágico ou místico ou de autossugestão. A gente está falando de circuitos energéticos que são reconhecidos pela medicina oriental há milhares de anos. Então, quando eu toco um dedo, eu não estou sugestionando a minha mente que aquele dedo, no caso do indicador, vai tirar o meu medo. Quando eu toco um dedo, eu estou fazendo uma conexão energética que vai ativar vários centros de energia e vários fluxos energéticos no meu corpo que cuidam para que eu, em não estagnação desses fluxos, manifeste isso como medo. Em não estagnação, eu vou manifestar a ausência do medo. Eu vou manifestar a alegria, eu vou manifestar a fluência e não a paralisia. É assim que o Jinshin Jitsu funciona. É difícil explicar uma filosofia tão ampla, tão vasta, num período curto de tempo, e eu espero que agora, com o nosso bate-papo, que as suas perguntas me ajudem a contar mais para vocês sobre o que é e sobre o que significa a nossa arte. Érica, obrigada.
Uma coisa que as pessoas me perguntam bastante quando eu falo, achei muito interessante a abordagem, você me surpreendeu. Eu tava aqui A mim também, eu pensei nisso hoje. E aí, hoje é dia 1º, a gente está começando um semestre, no Jiu-Jitsu os números não são quantidades, são qualidades, e hoje é sexta-feira, é um dia regido pelo planeta Vênus, da harmonia, da paz, da beleza, do amor, da liberdade das ideias. E quando eu tive essa ideia de tarde, eu falei, tá bom, eu posso ficar na segurança, eu posso repetir o discurso que eu venho tendo há anos sobre o aqui e agora, é um discurso conhecido, fácil para mim, ou eu posso aproveitar essa energia do número 1 e desbravar um caminho novo. É meu primeiro webinário, é a primeira vez que eu falo nesses termos, sem olhar as pessoas nos olhos, sem sentir a vibração das pessoas olhando e confraternizando comigo. Hoje é dia 1, primeiro dia do novo semestre, vamos inovar, vamos ser Jiu-Jitsu. Em vez de falar sobre Jiu-Jitsu, vamos experimentar, vamos ser o nosso próprio testemunho. Vamos fazer uma coisa nova, que o adora coisas novas. Por isso é surpresa para mim também. Eu achei muito interessante, fiquei aqui, é sempre bom, né? Por isso que eu acompanho os grupos de estudo, por isso que eu gosto. Sempre vem alguma coisa. E principalmente pelo seu encantamento, sua maneira de estar e ser o Jiu-Jitsu, né? Você falou do dia... Vamos falar um pouquinho para as pessoas, assim, do aqui agora. Eu gosto tanto quando você fala dos números, só mais um pouquinho, assim, o 1 do 7 de 2016. Estou aqui fazendo 1 do 7, 7 de 1, 8. Ai, olha, me dá pavor, porque eu era péssima em matemática. Vamos lá. 10, 13... Não, vamos ficar no simples, vamos falar do 1, então, né? Porque acho que a força maior hoje é essa força do 1. Né? E me anima muito falar disso, porque o 1 é um movimentador primordial. É o centro de energia que promove o movimento na sua vida, em qualquer instância. Então, se você me disser que você está sofrendo de algum estado do seu ser, sofre de uma paralisia, seja a comida que não faz digestão e fica presa no seu estômago, seja o seu sistema digestivo intestinal que não consegue processar o alimento. Então, desde esse nível mais prosaico de paralisia, que é uma sensação de não conseguir fazer a digestão, até o nível filosófico da paralisia, que é estar paralisado num lugar, numa relação, num trabalho, com medo de dar um passo na sua vida, então você fica com medo de seguir em frente e permanece preso numa situação que te faz infeliz e você não consegue se mudar e se transformar para sair dessa relação. Então, qualquer que seja a situação que você perceba que você não está conseguindo se mover, seguir adiante, o centro de energia número 1, que fica na lateral interna dos joelhos, ele vai ajudar a gente a colocar movimento na nossa vida. E por que eu gosto de falar do centro 1? Porque a maior parte das pessoas está presa num sistema de crença de que se ela precisa mudar alguma coisa, essa mudança tem que ser radical. Então, ela está indo numa direção, ela tem que virar as costas e ir para outra direção, completamente diferente. E isso não é verdade. Se eu pudesse desenhar aqui um gráfico para você ver, eu te mostraria um desenho que mostra que um grau de diferença na sua direção, a longo prazo, vai te levar a um lugar muito diferente. Imagina que você está caminhando numa estrada. Aliás, tem uma história bonita sobre essa história da estrada que eu li numa revista anos atrás. Era uma repórter que estava no deserto com um jipe, e o jipe tinha que andar numa trilha, na duna, porque fora dessa trilha ele afundaria. E tinha um camelo na frente do jipe. E esse camelo, o jipe buzinava, o camelo corria, ele se cansava e diminuía o passo, o jipe buzinava, ele começava a correr de novo. E as pessoas pensavam, por que esse camelo não sai da frente? Porque o camelo não vai afundar na areia do deserto. Ele simplesmente não conseguia desviar meio metro para nenhum lado. Eu fiquei pensando tanto nisso,
Porque às vezes, se eu penso que eu tenho que desviar muito do caminho que eu estou levando na vida, isso dá um medo e me paralisa mesmo. Mas se eu pensar que se eu mudar um pouquinho, se eu mudar um hábito, por exemplo, eu costumo me dormir muito tarde. Fica difícil para alguém que costuma dormir a 1 hora da manhã passar a dormir às 9. Mas e se em vez de 1 hora eu for dormir meia-noite e meia? Será que essa meia hora, ao longo dos anos, não vai fazer muita diferença para minha mente, para minha memória, para o meu coração, para minha pele? Meia hora a cada dia, semana após semana, ano após ano, pode fazer muita diferença. E se eu não quero mudar minha alimentação, mas eu sei que os alimentos hoje estão muito contaminados, e se em vez de eu comer aquela carne que eu como todo dia, eu buscar comprar uma carne certificada, que faça um abate sem dor para o animal, um animal que viva mais livremente. Se eu não puder mudar, se eu não quiser ser vegetariana, eu tenho o direito de escolher a minha dieta. Mas então, quem sabe eu vou buscar uma carne de melhor qualidade, tanto física, da forma como aquele animal foi alimentado, tratado e cuidado, quanto humanitária, da forma como aquele animal foi tratado enquanto ele estava vivo. Não é uma mudança tão grande. Hoje em dia existem centenas de lugares que vendem uma comida de melhor qualidade. Eu posso buscar isso. Então, sei lá, eu gosto de comer doce. Eu posso continuar comendo doce, mas se em vez de ir numa festa eu comer 5 brigadeiros, eu comer 4, 3. Não é não comer mais nenhum. E é isso que a Trava 1 me ajuda a fazer. Ela me ajuda, com um simples toque na lateral interna dos joelhos, me ajuda a me manter me movendo, a impedir que essa estase, que essa estagnação, que essa respiração que fica contida, e na contenção da respiração, a contenção do pensamento, da emoção, me aprisione. E eu percebo que eu posso me movimentar de uma forma mais tranquila, menos radical, e que ainda assim, a longo prazo, isso vai me levar para um estado de saúde muito, muito melhor do que o que eu tinha antes. Muito bom, realmente. Eu lembro uma época que eu pratiquei a Trava 1, que você gostaria que você falasse um pouco disso, das 3 instâncias do Jinshin Jitsu. Eu vou te dizer que o que eu lembro muito bem. Você me falou para praticar a Trava 1, eu estava com uma questão de um apartamento que a gente queria vender na família. Um apartamento fácil de vender, porque era um apartamento pequeno, mas era da minha mãe tinha muito medo daquele passo que a gente ia dar, porque eu queria num bairro aqui de São Paulo que fosse um lugar um pouco melhor para ela, né? Então, na realidade, ela vendeu um apartamento aqui do lado antes do elevado, que você lembra, e foi para o lado de lá do elevado, mas é totalmente diferente. Aconteceu a venda. Eu lembro que eu estava naquela estagnação e você me indicou a Trava 1. E eu cheguei para você e falei, mas eu não estou sentindo nada. Quando eu aplico, eu não estou sentindo nada, porque eu adorava, porque eu sentia um monte de coisa. Eu anotava para você, né? E falei, eu só sinto assim nas minhas nádegas, parece que está borbulhando. Você lembra disso? Aí eu queria que você falasse. Eu não lembro. Aí você deu muita risada. Não estou sentindo nada. Então tá bom. O bom de quando a gente faz a prática, às vezes a gente não é a primeira pessoa a perceber as mudanças acontecendo. Às vezes os familiares, os amigos falam, nossa, o que aconteceu com ela? Antes da pessoa mesma resolver. E isso é uma coisa importante da gente falar, a prática. Uhum. Eu não peço que vocês acreditem em mim, eu não estou aqui tentando convencer ninguém de nada. O Jinshin Jitsu não é uma questão de fé. Você não tem que acreditar que isso funciona. Você tem que praticar e ver que funciona. E não é praticar, 30 segundos, 1 minuto, nossa, eu segurei lá, não senti movimento nenhum. Uma coisa que está estagnada há muito tempo, talvez demore algum tempo para se mover. Mas quando você coloca a mão, logo nos primeiros minutos, se você estiver atenta àquele diálogo, você vai perceber que tem coisas acontecendo no seu corpo. Você não precisa estar 100% das vezes concentrada na prática.
Se você estiver assistindo televisão, vendo um jogo, estiver no cinema, você pode fazer a prática. É claro que esse diálogo entre você e a sua energia e essa percepção que você vai ter da energia não vai ser tão clara. Mas, de qualquer maneira, a energia vai estar fluindo e eu disse que não era mágica, mas é um pouco de mágica. A mágica vai estar acontecendo. É uma mágica com um fundamento filosófico e científico muito forte. Por isso que eu não quis usar a palavra. Mas quando você sente acontecer no seu corpo, você sente como se fosse mágica. Então, a proposta é essa. Toque as laterais internas dos seus joelhos. 10 minutos, 15, 20 minutos, se você tiver, todos os dias. E ao longo dos meses, observe o que aconteceu. Veja o quanto você caminhou. Veja onde você estava e onde você foi parar agora. Talvez nesse período em que a gente esteja, a gente não percebe essa movimentação acontecendo tão exuberantemente. Porque é um do 7 dá 8, né? E o 8 no Jiu-Jitsu fala sobre os ciclos. A mágica que é você estar ciclado com o universo. E o universo, nesse momento, pelo menos aqui no nosso hemisfério, a realidade que a gente está vivendo é o inverno. E o inverno não é uma época da gente colocar tudo para fora. O inverno é aquele momento em que a gente se recolhe, em que as nossas forças ganham espaço interno, espaços, a Gigi falou para eu falar das 3 dimensões, né? Ela estava falando da fisiologia, das coisas que a gente vê acontecendo no corpo, da fisiopsicologia, de como a gente percebe o Jiu-Jitsu atuando na nossa mente, da fisiofilosofia, de como é estar vivendo em sincronia com o que o cosmos está vivendo naquele momento, do ponto de vista mais espiritual. E do ponto de vista da sincronicidade com que os habitantes do hemisfério sul estão vivendo nesse momento, é hora de vir para dentro, de recuperar as forças, de ficar na quietude para que essa força possa explodir de verdade na primavera. Aí é a época em que eu realmente venho para fora. Então, quem sabe, se você fizer travar agora, você não vai sentir nada muito exuberante acontecendo, mas esse movimento interno vai ficar ali se preparando para vir com força, com potência, quando a estação certa ou quando o momento certo surgir. Pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, mas você tem que se preparar para esse convite. Você tem que estar preparado para quando o convite vier, você ter condições de aceitar. Então, essa é a minha primeira proposta para você. Toque lá a lateral interna do seu joelho, faça a prática séria, né, para você poder ser um próprio testemunho. E aí você vai perceber, vai entender o que eu estou dizendo, com você não precisa acreditar. Quando as pessoas me dizem, você acredita no Jiu-Jitsu? Não, eu não acredito. Eu sei. Eu sei quem eu era. Eu sei quem eu sou hoje. E eu sei como eu cheguei até aqui, através do Jiu-Jitsu. Eu sei o que é ter essa sensação de poder ampliar as perspectivas de quem eu mesma sou, uma vez que eu estou tão segura desse ser que eu sou, que eu não preciso mais gastar energia defendendo e brigando por isso. Deixa eu tentar ser um pouco mais clara, acho que essa ideia ficou muito no ar, ficou só na minha cabeça. As pessoas perdem muito tempo defendendo pontos de vista, tentando provar que elas estão corretas, que a forma como elas veem o mundo é a melhor forma. E, em outra parte, elas também gastam muita energia tentando suprir as expectativas que as outras pessoas ou as circunstâncias têm de como elas devem agir naquele momento. Então, eu nunca estou, para voltar lá no nosso tema, no aqui e agora, né? Ou eu estou brigando para provar que eu estou certa, ou eu estou me esforçando para ser quem o outro espera que eu seja. Quando eu vou compreendendo melhor e vou me apropriando dessa minha realidade, desse meu estado de ser natural, sem grandes esforços para ser diferente do que eu sou, e sem grandes lutas para provar para o mundo que eu estou certa sendo como eu sou, essa energia que me sobra por não ter que me defender, faz com que eu passe a ser um pouco mais curiosa
a respeito das outras realidades. Então, quando eu sei quem eu sou, eu abro espaço para ser além disso que eu já conheço, para ampliar as minhas possibilidades. Eu não me defino mais como Érica Ramos, mãe de tal pessoa, filha de tal pessoa, com tal profissão. Isso eu já sei, isso eu já tenho incorporado. E como isso é seguro e é aceito, e está num lugar de grande acolhimento dentro de mim, eu posso olhar para as diferenças e elas já não me assustam mais. Eu não preciso mais brigar ou me defender, ou provar nada para as diferenças. Eu posso olhar para aquilo e falar, ah, interessante esse ponto de vista. Eu nunca tinha olhado isso por aí. E aí eu passo a olhar a realidade através dos olhos de uma outra pessoa que vê a vida de uma forma completamente diferente da minha. E essa experiência de integridade, e foi por isso que eu quis emendar esse assunto, porque esse é outro assunto da Trava 1, o movimento é um deles, e a integridade é outro assunto da Trava 1. Quando eu estou íntegra, eu tenho espaço para estar aberta. Quando eu estou firme no meu centro, eu não tenho medo de que se eu abrir o meu leque de opções, eu vá ser jogada para um lado ou para o outro. Eu posso começar a olhar o mundo com mais curiosidade. E eu posso continuar sendo quem eu sou, mas enriquecida por essa possibilidade que eu me dei de passar a ter outras experiências e a olhar a vida a partir da perspectiva de outras pessoas. E isso o que me dá é a segurança. Só quando eu estou seguro comigo mesmo, eu sou capaz de me abrir para pessoas novas, experiências novas, novas formas de ser e de ver. Olha quanta coisa, num centro energético, são 26. A gente está aqui falando de um por enquanto. E eu falei só de 2 atributos, integridade e movimento. Eu podia falar de 10 atributos da Trava 1. Você está ficando animado? Eu sempre sou animada com isso, sempre. Érica, a Luciana Figueiredo, lá de Três Pontas, ela pergunta assim, se eu tocar um joelho no outro, quer dizer, eu encostando os joelhinhos, que é exatamente ali que você está falando para a gente pôr a mão, né? Se eu tocar um joelho no outro, eu estarei tocando as travas 1? Olha que boa pergunta. É uma ótima pergunta. Você vai estar sim tocando, principalmente se a sua consciência estiver ligada a esse movimento, de que você está ali fazendo com que 2 travas entrem em contato. Mas, embora isso seja verdade, você vai estar ativando essas travas de alguma forma, no Jinshin Jitsu, o nosso instrumento são as mãos. E as nossas mãos, elas funcionam como um cabo de recarregar bateria. Elas não são elas que colocam a energia na pessoa. Mas sabe quando um carro morre, você pega um carro de recarregar bateria e liga numa bateria e liga a outra ponta no outro carro, e aí o fluxo de energia que passa por esse cabo vem de uma fonte para alimentar aquela bateria que está mais fraca. Com as nossas mãos acontece a mesma coisa. Não é a minha energia que eu dou quando eu coloco a mão em alguém, e mesmo quando eu toco a minha mão em mim mesma, o que a minha mão está fazendo é ser uma interface entre esta fonte de energia cósmica que alimenta o universo e a minha pequena bateria pessoal. Essa fonte cósmica, ela jorra o tempo todo a energia está sendo emanada sobre o universo. Se eu vou ficar com os meus braços abertos e receber isso grandemente, permitindo que esse fluxo flua ininterruptamente, em grande quantidade e qualidade por mim, ou se eu vou abrir um guarda-chuva e vou me esconder desse fluxo, depende de mim. Quando eu coloco as minhas mãos nas travas, o que eu estou fazendo é conectar essa fonte eterna de energia para que ela reabasteça o meu sistema pessoal. Então, minha proposta para você é, faça como você perguntou, toque os 2 joelhos e observe o que você sente. Observe se você sente a pulsação nas travas, observe se isso traz movimento para a sua vida. E depois você faça como eu estou te explicando e faça a mesma observação. Eu não quero que você depois me diga, Érica, você estava certa. Não é essa a minha proposta. Eu quero que você me conte o que aconteceu. Eu quero que o seu testemunho possa talvez ampliar a minha visão sobre Jinshin Jitsu.
Eu estou te respondendo o que eu conheço, o que eu sei e a forma como eu pratico. Mas a frase que a Mary mais costumeiramente repetia era: seja o seu próprio testemunho. Então eu não vou desencorajar você a fazer como você pensa que pode. Eu vou te encorajar a fazer das duas formas e ver como funciona melhor para você. Legal. Érica, deixa eu te perguntar uma coisa. Peraí. Tô com meu joelhinho aqui. Ai, que ótimo! Tô me Tá um sentindo... pouco na frente demais, Gigi, mais para dentro. Tá muito na frente. Não, piorou. Mais para dentro. Tô vendo a câmera. Mais para dentro. Aí, mais. Agora, Aí. ok. Isso. Então, A gente não toca na rótula. Em cima, a gente toca. Vamos ver se eu consigo mostrar a minha aqui. Ah, consegue, tá ótimo. Por dentro, tá bom? Só que eu não vou conseguir colocar as duas pernas em cima da cadeira que eu vou cair. Claro. Tá? Não é, olha, eu vou me colocar de frente. Não é aqui. É pelo lado de dentro do joelho. É como a pessoa de 3 pontas acabou de falar. Na parte onde os joelhos se tocam. Se você encostar um joelho no outro, você vai saber onde ficam as travas. Isso. Você vai saber onde essas travas ficam. Aí você simplesmente coloca as suas mãos e vê como a Gigi está fazendo ali cruzadinho. Você pode experimentar fazer assim, cruzado, ou você pode experimentar fazer na paralela. Veja como você sente mais conforto, dependendo da posição na qual você esteja. Ok. Tem uma pergunta para você. Tem a Lúcia Helena Figueiredo. Ela está perguntando também, né? A Lúcia Helena, ela continuou, ela tinha feito uma primeira pergunta, falando que ela tem 3 doenças autoimunes: artrite reumatoide, doença de Crohn, hipertiroidismo. Uhum. E ela gostaria de saber se teria uma posição para quando ela está com muita dor, cansaço e para a imunidade. Ela agradece pela oportunidade, falou que já conhece há bastante tempo o Jin Shin Jitsu e que ela tem o livro Toque da Cura e os 3 livros da Mary. Então, acho que ela tem os 3 livros da autoaplicação. Autoaplicação, Tem sim, tem bastante coisa que você pode fazer por você, né? Então, o que você tem é uma manifestação de um adoecimento do seu sistema imunológico que se manifesta no seu corpo físico. Os 3 rótulos que a Gigi mencionou, porque no Jiu-Jitsu a gente prefere usar essa palavra rótulos e a gente não gosta de falar doença, a gente prefere falar o projeto, porque quando você tem um projeto, você tem um projeto de harmonizar aquilo, você não é vítima daquilo, né? Então, esses 3 projetos que você tem se mostram no seu corpo físico, mas eles contam um tema para a gente. O tema é: o sistema imunológico está reconhecendo o seu próprio corpo como inimigo e está atacando a si mesmo. Então, o centro de segurança, que é prioritariamente cuidador do sistema imunológico, todos os centros cuidam de tudo, mas nós temos alguns especialistas. É o centro número 3. O centro número 3 fica aqui, no alto da escápula. Se você colocar a sua mão sobre o seu ombro, você vai tocar essa região entre o alto da escápula e a coluna. Como você tem o toque da cura, para você ficar fácil, é só lá abrir o seu livrinho, ou o livro de autoaplicação da Mary, o livro número 2, e ver onde a trava de segurança número 3 se localiza. Você toca uma mão na trava de segurança número 3, e a outra mão você coloca na sua virilha. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Vamos ver. Eu acho que eu estou um pouco baixa. Tá dando para ver, pode falar. Para ver? Então, eu estou com uma mão na virilha e ó, a outra mão aqui. Exato. Tá? Essa posição, ela vai agir de forma curadora na doença de base, na doença autoimune, na doença do sistema imunológico. Quando você sentir muita dor, talvez no momento da dor, seja mais adequado você segurar aqui o seu punho, segurar o centro de segurança de energia número 17, porque esse centro, ele diminui bastante a dor no corpo, ele ajuda bastante com dor. Então, no momento que você tem dor, você toca aqui,
E todos os dias você faz essa prática de colocar a mão na trava 3 e na trava 15, ombro e virilha. Faça uma prática comprometida, né? Você tem uma doença crônica, que eu imagino que já deva ter algum tempo, por todos os sintomas que a Gigi falou. Então, se você tem uma coisa que é crônica, você precisa ter um método, você precisa ter disciplina para que você aos poucos consiga ir dissolvendo isso. E muito importante, eu vou aproveitar a sua pergunta para fazer um alerta. O Jinshin Jitsu não se propõe como alternativa à medicina tradicional. Você continua tomando seus remédios, você continua indo ao seu médico, você não deixa de seguir nenhuma recomendação médica e você complementa o seu tratamento, você melhora as suas condições até para que a medicação que você toma faça mais efeito, um efeito mais benéfico com menos efeito colateral. Então, o Jinshin Jitsu vai potencializar os efeitos benéficos que o tratamento tem na sua vida e vai, aos poucos, harmonizar a energia que, em desarmonia, gerou a doença. Quando a gente tem um projeto, um rótulo um pouco mais crítico, um pouco mais grave, às vezes o autoajuda só não é suficiente. Às vezes a gente precisa pedir a ajuda de um profissional que vá lá, sabe, fazer uma faxina um pouco mais profunda. Então, pense na possibilidade de entrar lá no nosso site, JSJ Brasil. A gente tem lá um catálogo de praticantes do Brasil todo. Todos os nomes que estão lá são pessoas muito bem formadas. Você procura o praticante mais próximo de você. Se não tiver algum na sua cidade, você tiver a possibilidade de fazer uma viagem para a cidade mais próxima, ficar alguns dias, receber algumas sessões, pode ser uma experiência bem interessante para você também. E a outra coisa que eu gostaria de sugerir, que é excelente para o sistema imunológico, é que você faça pelo menos o primeiro passo da energia função baço. No seu livro de autoaplicação, da Mary, no livro número 1, tem o fluxo todinho. Vai ficar difícil de eu explicar aqui agora, mas vai lá no seu livro número 1, procura a energia da função ascendente, que deve estar anotado ou isso, ou você anotou lá a energia da função baço. Procura essa página, faça esse fluxo, faça ele completo e você vai sentir a sua qualidade de vida melhorar bastante. Para quem tem o toque da cura, esse fluxo também está no toque da cura. Está o primeiro passo só, mas você pode fazer. E se você não tem o toque da cura, entra lá na nossa página, JSJ Arte de Cura, que eu postei há poucos dias atrás um texto sobre essa energia. E nesse texto tem o primeiro passo da prática, que é colocar a mão, uma das mãos no cóccix. Então, por exemplo, se eu estou com a mão esquerda no cóccix, a minha mão direita vai na lateral interna do meu calcanhar direito. Dá para você fazer aí, Gigi? Acho que não, né? Esse é bem difícil de mostrar. Isso, na lateral interna do calcanhar direito, vocês podem ver que a gente traz muita flexibilidade. E a outra mão dela está no cóccix, vocês podem acreditar, é verdade. Se for difícil para você colocar a mão na lateral interna do calcanhar, por algum motivo, você pode colocar a mão na lateral interna do joelho. Não é na trava 1, lembra já a nossa velha amiga conhecida? Se for difícil também, porque é verdade, para algumas pessoas, mesmo alcançar o joelho, por uma limitação do braço, do ombro, pode ser difícil. Então, essa pessoa pode começar colocando a mão no pubis, tá bom? Então, uma mão vai no cóccix e a outra vai no pé, no joelho ou no pubis. Ah, mas eu não posso botar a mão no cóccix porque o meu ombro não vira para trás. Vou dar outra sugestão e essa vai dar para todo mundo fazer. Sentadinho em casa, olha. Uma mão aqui na costela e a outra mão aqui no peito. Do outro lado, olha. Base da costela de um lado e a mão no peito do outro lado. Esse também é um dos passos da energia função baço. Não é o primeiro passo, mas é um passo... Ah, Gigi, ficou ótimo. Tá dando bem para perceber. Ela está fazendo dos dois lados. Mas é um passo que traz muita tranquilidade emocional, que ajuda o sistema imunológico e que você não precisa fazer nenhum contorcionismo. Qualquer pessoa na cama, deitadinho de lado, sentado na cadeira, recostado no sofá vendo televisão, e dá para a gente ficar horas nessa posição, né? E aí você deve estar se perguntando, mas pera, põe a mão no pé, ou no joelho, ou no pubis, ou faz o outro passo em vez de fazer o primeiro? Por isso que Jinshin Jitsu é uma
arte. Se fosse uma técnica, estava engessada. Tem que ser assim. Eu tenho um fluxo e eu tenho os vários passos nesse fluxo. Como Jiu-Jitsu é a arte de viver sem esforço, o que eu vou fazer é escolher dentre esses passos aquele que é mais confortável, que eu faço com menos esforço físico, que eu faço respirando mais livremente, que eu faço mais tranquila, que eu não me entorto todo para fazer. E isso é a beleza da arte. Foi por isso que eu aconselhei aquela pessoa que me perguntou se tocava um joelho no outro ou colocava as mãos. Eu alertei que o nosso instrumento no Jiu-Jitsu são as mãos. Mas por que não experimentar tocar os joelhos? O que será que vai acontecer? Foi assim que o Jiro Murai redescobriu a arte do Jiu-Jitsu. Ele ia para a montanha, para aquela mesma montanha, várias vezes seguidas, ficava em jejum, passava dias lá, agora voluntariamente, simplesmente tocando partes do corpo dele e vendo o que acontecia. Ele percebia que quando as pessoas esquecem alguma coisa, as pessoas põem a mão na cabeça. E aí ele ia lá, colocava a mão na cabeça e via que ação, que função aquela ação exercia na mente dele. O que acontecia com a memória dele quando ele colocava a mão? Porque vamos combinar, vocês nunca viram ninguém andar por aí falando: onde eu botei minha chave? Onde eu botei minha chave? Quando a gente perde alguma coisa ou esquece alguma coisa, a mão vai direto na cabeça, não é? O Jiro observava isso e ele fazia isso. Então, essa é a beleza da nossa arte. Você, dentro dos princípios que a gente contempla, a gente faz a adequação daquilo que é melhor para a gente, respeitando os princípios, tá bom? Se a gente pegar um cinzel e for talhar uma pedra, vai dar certo, sai uma escultura. Se eu pegar um cinzel e bater num papel de seda, eu vou rasgar o papel. Então, eu não estou dizendo para a gente sair inventando loucamente, eu estou falando para a gente, dentro dos princípios do Jiu-Jitsu, fazer essas experimentações de qual passo, de qual fluxo é melhor para mim. Eu quero ainda aproveitar a oportunidade para lembrar as pessoas que lá no nosso site do Brasil, Jiu-Jitsu Brasil, que é o site que agrega, né, todos os praticantes, tem um projeto você pode dar o download gratuito nele, de projetos críticos. Então, são dicas de autoaplicação para pessoas que estão com rótulos que são chamados críticos ou rótulos um pouco mais assustadores. E lá também tem dicas de como fazer o central principal, que é o fluxo que alimenta essa grande fluência de energia para dentro do meu corpo. Lembra que eu disse que eu podia abrir um canal desse tamanho, eu podia me esconder da energia que emana? Quando eu faço a energia harmonizante universal, vertical, central, principal, o que eu estou fazendo é abrindo meu corpo para receber mais energia da fonte. Então, isso também é bom para você que tem as doenças autoimunes, tá bom? Mais perguntas, animei. Agora gostei dessa coisa de responder pergunta. Bom, você gosta, né? Adoro. Érica, tem esse livro chama, eu não lembro, é uma brochura dos projetos críticos, é livro do projeto? Não é um livro, a gente chama de brochura, né? A gente chama de brochura. É um compilado de alguns fluxos de autoaplicação que você baixa lá gratuitamente, você pode fazer, você pode ensinar para as pessoas que você conhece que estejam passando por alguma situação difícil, tá bom? Não, é porque a gente está colocando, a Tati está colocando aí para mim, a Tati Sklarov está escrevendo o endereço do site principal, do escritório central do Jiu-Jitsu, né? Para as pessoas que são de outros locais, né, fora de São Paulo, que querem encontrar terapeutas, e também para baixar essa brochura. Eu tenho um comentário aqui, a Márcia Pinotti, ela disse assim, porque ela não está conseguindo postar aqui no site, ela postou aqui no WhatsApp, ela está comigo. Fiquei com as mãos nos joelhos por uns minutos e senti depois de um tempo os locais onde estavam minhas mãos pulsando fortemente como um coração. Legal, né? Ela já fez aí um pouquinho, estava dedicada. Isso não quer dizer, foi muito bom ela ter sentido essa experiência, né? Sentir as travas pulsando não sei nem como dizer, é uma alegria, é uma alegria. Quando você entende aonde você está com a mão,
você não está com a mão na lateral interna do seu joelho. Essa é a referência anatômica da onde um ser de sabedoria, com atributos de harmonia, de luz, de beleza, se encontra no seu corpo. É a parte mais profunda da sua vibração energética, não é o seu joelho. Embora a carne e o osso sejam muito nobres também, não vamos desfazer do nosso corpo, né, que é o veículo da nossa experiência aqui na Terra. Quando você coloca a mão na trava de segurança de energia, no centro energético, você está colocando a mão num ser de sabedoria e compreensão, às vezes, maior do que a sua. Você faz a trava 1 com um objetivo de se movimentar para uma coisa e ela te movimenta para outra, que você nem sabia que precisava ou poderia querer. Então, é uma sensação muito boa sentir as travas pulsando na mão, mas nem todas as pessoas sentem, da primeira, da segunda ou da 10ª vez. E isso não quer dizer que a pessoa seja insensível, que a mão dela não esteja funcionando, nada disso. Ou que o Jiu-Jitsu não está atuando, né? Ou que o Jiu-Jitsu não está atuando, muito menos. Existem qualidades diferentes de vibração de energia. Algumas delas são mais facilmente, você fica mais sensível, é mais fácil de perceber, porque são qualidades mais exuberantes. Outras qualidades são um pouco mais sutis. É melhor ser sutil ou melhor ser exuberante? Não existe isso. Cada um é como é, cada ser tem um tom, uma vibração, uma cor. O importante é você saber que colocando as suas mãos lá, sentindo ou não esse pulsar, o Jiu-Jitsu está acontecendo. É claro que quanto mais você fizer, quanto mais tempo você ficar, quanto mais disposição você mostrar para aquela interlocução, para aquele diálogo, para aquela conversa com aquele centro energético, quanto mais atenção você der a ele, mais facilmente você vai ouvir a resposta dele. Ou nas suas mãos, na forma dessa pulsação sincrônica nas duas mãos, ou na sua vida, quando você percebe que você age e reage de uma forma inteiramente nova que você nem sabia que era possível. Legal. É que eu lembrei que naquela época eu vendi o apartamento, mas que eu também terminei um namoro. O término do namoro aconteceu antes da venda do apartamento e foi providencial. A Márcia também comentou aqui que depois naquela posição do baço, ela sentiu um aquecimento. Ela está se dedicando e praticando junto com a gente aqui. Muito gostoso isso. É muito bom. Aí ela falou assim, existe uma forma de melhorar a visão? Diminuir o grau dos óculos, por exemplo? Nada muito sério, normal de todos. E a memória, ela tá rindo, porque ela fala, não tô conseguindo lembrar o problema que eu tenho na vista. Então, vou falar de 3 coisas. Primeiro, essa sensação que ela teve de aquecimento. Quem quiser fazer uma perguntinha, porque a gente já está aqui há 21 horas, já estamos uma hora juntos, tá? Então, quem tiver alguma pergunta, poste aí né, pode postar aí nos nossos comentários que a gente está acompanhando e eu passo para a Érica na medida do possível. E o que não der tempo de responder, a gente responde depois para vocês, tá bom? Via o contato. Então, é isso. Vamos lá. Eu vou tentar, então, encurtar as minhas respostas para poder atender mais gente. 3 coisas interessantes nessa última pergunta. Primeiro, a sensação dela, a sensação de aquecimento. É muito interessante ela sentir, porque o baço realmente traz aquecimento para o corpo, principalmente quando eu faço aquela posição que eu disse, a mão esquerda no cóccix e a mão direita na lateral interna do calcanhar, do joelho ou no pubis. Esse lado especificamente traz mais calor ainda, mas de qualquer forma o baço é um fluxo que traz calor físico e traz calor para a vida da gente, acolhimento, e é incrível que numa prática tão curtinha agora ela já tenha sentido. Muito obrigada por você ter contado isso para a gente. E agora para a memória, né? Um passo, lembra que eu falei que o Dilo ficava com as mãos aqui? Então, tocar aqui o centro de segurança número 20 podem ajudar muito a memória. E o primeiro passo da energia harmonizante universal, vertical, central, principal, que a gente chama só de central principal para facilitar, é colocar a mão direita no alto da cabeça e a mão esquerda aqui entre as sobrancelhas. Você pode fazer isso numa posição bem confortável, deitada, com travesseiros apoiando o seu braço, para você não ficar com dor no braço e não ser desconfortável, tá bom? Então,
Então, faça isso numa posição confortável. Mas essa posição vai aos poucos, ao longo da prática. Isso, a Gigi está mostrando ali. Mostra de frente, Gi, porque... Isso. A mão um pouquinho mais para baixo, é bem entre as sobrancelhas mesmo, não no meio da... Eu sempre tenho que corrigir toda vez. Eu falo, nossa, por que eu ponho o teu no meio? Aí eu venho para cá. Bem entre as sobrancelhas, isso. Então, essa posição vai ajudar a memória. A trava 20 aqui, o centro de energia número 20, ele também ajuda os olhos. Então, se você tocar as mãos assim na testa, você vai ajudar a memória e os olhos. Mas se você quiser fazer uma coisa mais específica para os olhos, e a gente tem relatos de pessoas que fizeram uma prática bastante consistente e diminuíram muitos graus, diminuíram 8 graus de miopia, foi parar em 4, ou pessoas com doenças graves nos olhos, a gente já teve experiência de pessoas que chegaram praticamente cegas por descolamento de retina, complicações cirúrgicas, qualquer rótulo que você tiver no olho, você vai ajudar muito o seu olho se você tocar uma mão aqui, olha, na maçã do rosto, que é o centro de energia número 21, cruzado, Gi. Isso. E a outra mão, você vai tocar na base do seu crânio, do lado oposto. Então, se eu estou com a minha mão esquerda na minha face direita, eu vou colocar a minha mão direita na base do meu crânio do lado esquerdo. Fica difícil mostrar, porque quando eu passo a mão, eu acabo tocando a base do crânio todo. Mas acreditem que o meu foco está sendo aqui do lado oposto. Bom, também é uma posição mais confortável de se fazer isso. E eu vou sempre ajudar o lado do olho que eu estou tocando na face, tá bom? Então, se eu quero ajudar o olho direito... Ah, isso, esse jeito foi ótimo, para mostrar que você está do lado de cá. Ótimo. Isso, isso. Isso que ela está fazendo ajuda o lado direito. E isso ajuda o lado esquerdo. Tá bom? Você tem aí duas posições, para a memória e para os olhos. Vai beneficiar os olhos em todos os sentidos, inclusive no nível fisiofilosófico. Ajuda os olhos físicos, me ajuda a ver melhor, mas me ajuda a ver melhor a vida, a abrir os meus olhos para ver a vida de uma forma mais colorida, mais intensa, mais forte. Deixa eu ver aqui, Érica, se nós temos mais perguntas. E quem tem o toque da cura, né, que dá para acompanhar muito essas mais informações, né, também, que tem sobre as profundidades, sobre os fluxos, sobre as traves, sobre a história do Jinshin Jitsu, né, sobre as frases e as falas da Mary Burmeister, né, que é tão interessante, né. O toque da cura pode ser adquirido através do endereço do escritório central, você pode pedir, né, Eric, que eles entregam, né, no Brasil. E o convite, né, Gigi, que a gente sempre tem que fazer para as pessoas que quiserem se aprofundar, quiserem realmente conhecer melhor esses instrumentos, o caminho é vir para o curso de autoaplicação. Lá no site também tem todos os cursos, tem muitas cidades do Brasil, muitas pessoas dando esse curso, né? Aqui em São Paulo eu vou dar um agora dias 30 e 31 de julho, depois dia 1 e dia 2 de outubro eu vou dar outro, e dia 27 de agosto vai ter uma prática, um workshop de 3 horas com crianças. Isso é bem legal, autoaplicação para crianças. Mas é o caminho mais natural para a gente aprender. A gente passa um final de semana inteiro juntos, a gente aprofunda o conhecimento da parte filosófica, conhece as 26 travas de segurança de energia, fala sobre o central principal, sobre a energia da função baixa e sobre algumas outras. Então, são 2 dias muito intensos, com muita informação, mas quando você sai desse final de semana, você sai muito, uma palavra que está surgindo agora, nem existe no português essa palavra, mas a gente está começando a usar, que é muito empoderado, né? É uma palavra que vem do inglês e que daqui a pouco vai existir no português, porque o que faz a língua viva é o uso da língua. Então,
você sai instrumentalizado para isso. Ah, senti uma dor, onde eu toco? Eu estou com dor de cabeça, onde eu toco? Eu estou angustiado, que dedo eu seguro? As tuas aflições podem ser respondidas através do que você aprende nesse final de semana de autoaplicação. Érica, aliás, enquanto eu acho que tem duas perguntinhas para você, também a Trava 1 também é ótima quando a gente começa a ter dor de cabeça, né? A gente já coloca a mãozinha ali, já faz esse fluxo. Eu várias vezes ensinei para as pessoas, assim, em final de produção, a gente fica muito estressado, né? Aí as pessoas, nossa, é mágico. E se não der, se você estiver numa situação em que você não possa tocar seus joelhos, você pode segurar o seu dedo polegar. Tá? Porque isso, em qualquer situação, sentiu que a cabeça vai começar a doer, antes da dor se instalar, segura o polegar, respira ali em silêncio uns minutinhos, você sente a dor se esvaindo, tá bom? O Maurício Helena Castelo Branco, e ele é personal trainer, e ele pergunta aqui, se as pessoas tiverem prótese no joelho, os pontos são sempre ativos? Eu acho que essa pergunta também vai para quem, por exemplo, tem questões, né? Retirei o útero, você está falando para eu trabalhar essa região, enfim, né? Ele está perguntando sobre prótese no joelho. Olha, o centro energético, ele não existe no corpo físico, ele existe no corpo energético. Então, mesmo que você tenha lesionado, tenha colocado uma prótese, ou mesmo que você tenha perdido, amputado um órgão, amputado um órgão é ótimo, amputado uma perna, um braço, ou retirado um órgão, né? Tirou um rim, tirou o baço, sofreu um acidente, teve uma doença, precisou tirar um órgão de dentro de você, os rios energéticos continuam correndo. Mas esses fluxos energéticos, eles sofrem sim influência das questões materiais. Por isso que não só o que a gente pensa, o que a gente sente, mas o que a gente come, o que a gente faz, influencia o trajeto desses fluxos. Então, o meu conselho é, se você tem uma prótese, você deve conversar mais cuidadosamente, com mais frequência, com aquele centro energético que está lá, está íntegro, mas pode estar sendo um pouco perturbado pela presença daquele elemento não natural ao corpo, tá bom? Eu mesma quebrei a perna, tive que colocar uma placa e vários pinos. E quando eu me descuido da prática que reabilita a energia que deveria passar por aquele lugar, quando eu fico muito tempo sem fazer, eu percebo. Não necessariamente no corpo, eu não tenho dor, mas eu percebo na minha atitude emocional. Aí eu já sei, falo, faz tempo que eu estou descuidando daquele fluxo que tem que se esforçar para passar por um caminho, embora energético, que é guiado sim por diretrizes físicas que foram modificadas por algum tipo de prótese ou implante ou placa, por qualquer motivo que você, às vezes até por um piercing. Essa energia pode ser desviada, tá bom? Érica, tem uma pergunta da Mari Marico. A Mari Marico é praticante lá do Espaço do Pulsare, onde você deu seu primeiro curso de autoaplicação. Foi, com muita honra. Aos bons anos atrás, né? Você sempre grata àquele espaço e a Rosângela, porque foi o lugar onde eu comecei, o que eu mais gosto de fazer. Sempre vou pensar no Pulsare com muito amor e gratidão. Pulsare é um local aqui em São Paulo, conduzido pela Rosângela Scioli. Ela logo você vai ter um depoimento dela, muito bacana, falando da experiência dela com o Jinshin Jitsu. Não só de ter levado para a sala o trabalho, né, e ter feito autoaplicação para as pessoas lá, mas como ela, né, enquanto indivíduo, utilizando o aprendizado e com a família dela também. Bom, a Mari Marico, que é desse espaço lá do Pulsar, ela pergunta assim, ela diz, eu tive um tumor no reto faz 4 anos, que fiz cirurgia. Hoje ainda, eu não regularizei as idas ao banheiro. O que devo fazer? Mas eu sei também que a Mari Marico... Mari, responde aí para nós. Você também tirou a vesícula? Foi isso que você também teve? Você retirou a vesícula também, né? Olha, ela teve um tumor há 4 anos, ela está tentando controlar o que ela come e as idas ao banheiro. Ela tem, às vezes, quase um escape fecal, eu acho. Mari, tem 2 coisas que você pode fazer.
Uma das coisas é cuidar da energia que em desarmonia pode ter contribuído para que você tivesse o projeto, né? Então, a gente tem uma energia que passa muito especificamente nessa região, que chama energia da função bexiga. Você aí que tem o toque da cura, os livros de autoaplicação, você tem esse livro. Para quem não tem, a dica da bexiga é colocar a mão. Eu vou colocar aqui pela frente, fica mais fácil mostrar. Eu tô com a minha mão, ou por trás, não sei, aqui. Assim, tá dando pra ver bem. Tá? Eu posso fazer assim por trás, ou eu posso segurar pela frente, se for mais confortável. Uma mão vai na parte de trás aqui do pescoço do outro lado, e a outra mão vem no cóccix. E depois de alguns minutos que você faz essa posição, se você tiver flexibilidade, você pode tocar a parte de trás do seu joelho, do mesmo lado da perna, que você está tocando o pescoço, nessa parte molinha que a gente tem atrás do joelho. Se você for bem flexível, você pode estender, só que aí mais fácil, vai ser difícil para a Gigi mostrar, mais fácil fazer sentado. Você pode estender a sua mão e colocar a mão na lateral externa do tornozelo, tá bom? Isso, a Gigi está conseguindo mostrar. E finalmente segurar o dedinho do pé. E a outra mão tá lá no pescoço, tá, gente? Uma mão tá no pescoço e a outra mão vai no cóccix. E a outra mão vai no cóccix, atrás do joelho, na lateral externa do calcanhar e no dedinho do pé. Ah, não consigo fazer muita ginástica. Então, você só coloca a mão no pescoço e a mão no cóccix. Isso vai ter uma ação lá no campo da causa. Vamos pensar agora no efeito. Se o teu intestino, isso serve para todo mundo, tiver muito preso, segurar o dedo indicador da mão direita vai ajudar o movimento intestinal. Se em contrapartida o seu intestino está muito solto, segurar o dedo indicador da mão esquerda vai ajudar esse movimento a ser um pouco mais lento, reter um pouco mais de água e esse processo acontecer de uma forma melhor, tá bom? Então, olha, dedo indicador direito para quando o intestino está preso e dedo indicador esquerdo para quando o intestino está solto. Uma outra posição também é tocar aqui na lateral do joelho, onde termina a gente tem um osso na lateral da perna que chama fíbula, e esse osso termina bem pertinho do joelho, ele tem uma cabecinha. Olha que linda a nossa modelo. Mais para trás, a sua mão mais para trás. Aí, esse lugar é a trava de segurança de energia número 8. E essas travas também ajudam muito com a função intestinal. Só que ao contrário do dedo, e presta atenção, não vai fazer confusão, ao contrário do dedo, o joelho esquerdo, a trava 8 esquerda, ajuda quando eu estou constipada, quando o meu intestino está preso. E o joelho direito ajuda quando eu estou com diarreia, tá bom? A lateralidade é a inversa da dos dedos e ambas as coisas funcionam bem. Espero que você faça, que a prática, depois você me conta o que aconteceu, tá bom? Érica, acho que a gente está ótimo aqui. Vamos dar alguns avisos, tá? Eu queria muito agradecer a todos que estão com a gente até agora, são 21h18, e todo mundo que começou, praticamente todos que começaram estão com a gente até agora, então isso é ótimo, porque navegamos todos juntos. Depois, se quiserem deixar os comentários, dúvidas, deixe para a gente entrar em contato com vocês. Todos vocês que estão aqui recebendo um e-book pelo e-mail, né? Lá tem um material precioso, porque são 5 dedos, imagina. Então, você tem, a Érica falou de 2 agora, eu acho, né? A preocupação, e falou para usar o dedinho agora nesse momento. Mas, olha, temos toda essa exploração aqui dos 5 dedinhos que estão lá no e-book. E a semana que vem, no dia 8, nós estaremos de novo ao vivo. E aí, quem sabe vocês queiram sugerir um tema, né? Quem está aqui presente, se quiser já deixar anotado algum tema. Eu tive uma ideia, mas não vou falar. Se você fez alguma pergunta e eu não tive tempo de responder, me manda por e-mail que eu vou ter o maior prazer em te atender, tá bom? Isso, aí eu envio para você.
E então eu queria agradecer a Tati Sklarov, você, todo mundo da audiência. Eu queria ver se eu consigo... Márcia falando que pulsou muito na memória. Ela realmente está lá dedicada à prática. Muito bom. Eu vou ver se consigo te dar um presente aqui. Eu não sei se... Porque sabe que a tecnologia, né? Ela tem que andar junto com a vontade nossa, né? Então, me dá um minuto. Deixa eu ver aqui. Peraí, porque eu estava em outra página, em outro lugar. Taranã, taranã. Vamos ver se eu consigo. Espera, pôr um óculos. Você quer nos falar mais alguma coisa sobre praticar, sobre o nosso e-book, enquanto eu encontro aqui, ver se dá certo? Eu acho que pegar esse ganchinho que veio agora, né, pelo seu WhatsApp, que a pessoa está sentindo a trava da memória pulsar, que lindo, a pessoa não está só escutando, né? Porque saber sobre Jiu-Jitsu não muda nada. O que muda é a gente colocar a mão. E às vezes a gente fica um pouco tímido, porque falar, eu vou colocar a mão, eu não sei para que serve. Você pode não saber, o seu intelecto pode não saber, mas a sua trava de segurança, o seu centro energético, ele sabe a que ele veio ao mundo, ele sabe quais são os atributos que ele tem. Então, as pessoas colocam a mão na testa quando elas querem lembrar de alguma coisa, sem nunca terem sido expostas a esse conhecimento de que existe um centro de segurança de energia que faz com que a minha memória seja ativada. A gente tem isso inatamente. Então, esse book, se ele ficar no seu computador guardado, ele não vai trazer nenhuma transformação na sua vida. Mas se você se dedicar a essa proposta de ser seu próprio testemunho, escolher um dedo daquele, ou todos os dedos, se você quiser, vê lá qual é o ponto que você sente que nesse momento você gostaria de trabalhar mais, e se dedica com constância, com seriedade, dedica tempo a isso, né? A gente não é habituado a cuidar da nossa energia. Na cultura ocidental, quem da minha faixa etária escutou a mãe dizer, muito bem, agora vamos cuidar da energia. Vamos pentear o cabelo, escovar o dente, tomar banho, né? Uma criança no Oriente, ela medita, porque ela vê as fotos dos mestres, dos avós e dos pais dela na parede, ela viu os avós meditando, os pais meditando, com 3 anos de idade ela sempre medita. Aqui a gente precisa construir essa nova cultura de que o corpo energético precisa de tanto cuidado e alimento quanto o corpo físico. E do mesmo jeito que eu limpo o meu corpo físico e alimento o meu corpo físico todo dia, o cuidado e o alimento do corpo energético também tem que ser diário. Então pega esse book, escolhe um trabalho, se dedica a ele com seriedade, constância, disciplina e depois dá o seu depoimento para a gente. A gente quer construir esse conhecimento junto. Dia 1, primeiro dia do segundo semestre, primeiro webinário que a gente faz, muito movimento de inovação aqui hoje. Vamos entrar nesse dia 8, né? 1 do 7, da 8, vamos entrar nesse ciclo que o universo está convidando a gente agora para fazer e vamos seguir juntos. Sexta-feira, dia 8, tem mais, né? Ok. Vou ver se eu consigo, então, entregar meu presentinho. Você lembra que você falou de pessoas... Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos ver se está... Tomara, vamos ver, hein, se vai colaborar. Estou aqui com o meu microfoninho, vou pôr perto do meu WhatsApp aqui. A única coisa que eu consigo dizer é que foi a maior e mais importante experiência que eu já tive na minha vida. E que, mesmo que longe, distante, mas eu preciso que as pessoas que gostam de mim sobre o Jiu-Jitsu. E assim, não tem nenhum segredo, eu simplesmente não consigo escrever, gente. Simplesmente não consigo. Acho que se sentasse e você gravasse isso, a gente fosse fazer uma entrevista, talvez fosse uma coisa natural. Mas escrever, fazer esse depoimento, eu não consigo. Me desculpa, mas eu assim, é a paixão da minha vida, gente. Que linda, da minha também. Que legal. Bom, não sei se você lembra, Érica, é a Regina Damasceno, que está vivendo, né, na Irlanda, e eu pedi para ela um depoimento por escrito, porque ela teve aquele quadro, né, do descolamento de retina, e a gente no último autoaplicação, eu lembrei, você lembrou desse caso, e eu fiquei lembrando que eu tinha levado
a Regina até você, né? E eu lembrei o quanto ela não acreditava, porque ela era minha amiga. Você a conhecia do coral, né? Essas Eu tinha cantado com ela. Isso. Conexões que aconteceram na nossa vida. E a gente tem várias ao decorrer. A gente precisou entender por que eu e a Érica, a gente tem algumas conexões. E a Regina veio e ela ia fazer um exame demissional e viu que no exame demissional viram que ela estava com descolamento de retina. Ela fez 2 operações. Então, hoje ela está vivendo na Irlanda. A filha também tomou a decisão de morar fora, também declarou que foi pelas sessões de Jinshin Jitsu. Eu perguntei se ela praticava alguma coisa ainda, ela disse os ensinamentos. E aí a Regina, eu achei uma graça dizer que é a maior paixão da vida dela. E aí lembrando, né, que era uma pessoa que não acreditava em nada. Eu falava, eu repetia. Era como a coisa que dizem que é o refratário, né? Que você fala para a parede de azulejo que aquilo não absorve nada, né? Um dia ela, depois de fazer a segunda operação, né? Que você lembra que ela chegou até o seu consultório nesse momento, ela pediu para eu levá-la lá. Então eu lembro que eu fui até o metrô, peguei ela com a filha, deixei no seu consultório e aí ela iniciou a jornada e eu não vi mais. De repente ela estava morando na Irlanda. Foi uma história bem bonita. E por falar nisso, você não precisa ficar, você que está ouvindo a gente, constrangido. Esses nomes, esses rótulos que a gente está falando, as histórias que a gente está contando, a gente teve autorização dessas pessoas para mencionar os nomes e os projetos. Então, se você quiser fazer uma pergunta, não quiser dizer o seu nome, quiser ficar anônimo, a gente vai respeitar a sua privacidade, tá bom? Todos os nomes e rótulos mencionados aqui, a gente teve autorização para isso, tá? Exatamente. Porque como a gente está nesse mergulho online, né? Então tem vários cuidados e ao mesmo tempo reconecta com as pessoas, né? É tão gostoso, histórias que a gente... bom, todo mundo tem o lado bom e o lado ruim, né? Das mídias sociais. Né? Então, gente... eu me despeço aqui, vou deixar a última palavra com a Érica. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Bom mergulho, é só o que eu tenho a dizer. Eu pratico todos os dias. E bom mergulho para vocês. Vou deixar as últimas palavras com a Érica. Obrigada, Tati Sklarov, da Escola de Mulheres, tá? Que está lá no sul do país, auxiliando a gente aqui com as questões internauticas. Com você. Só quero me despedir, agradecer você ter ficado até agora, agradecer a Gigi e a Tati por essa oportunidade e me resta esperar que esse seja o primeiro capítulo de uma novela muito, 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 muito longa. Eu quero estar aqui bastante tempo com você. Muito obrigada, muito obrigada. Tchau, tchau a todos. All you need is love. Sim, todo dia amor.